Filósofo, militar, estou nas guerras do Peloponeso, e ele é condenado aqui por alguma coisa que provavelmente não está nem na lei aqui local, mas ele influenciou, a condenação diz que ele influenciou jovens e que ele não acreditava nas divindades daqui, mas acreditava em outras. Então a condenação dele vem por isso. Ele é morto em 399 antes da Era Comum, antes de Cristo. Ou ele toma cicuta, ele se mata, mas provavelmente ele teve a oportunidade de ir para um outro lugar, de resolver essa coisa de forma diferente. Mas ele falou, não, eu prefiro fazer isso, eu não estou sendo condenado, quem está se condenando são vocês. Porque vocês aprenderam a usar a lei e a democracia de forma errada. Né? Ele é um crítico da democracia, não da democracia em si, mas da democracia como estava sendo operada naquele momento, né? Porque ele entende que o sábio, que o pensador, ele deve ter algum privilégio na hora das escolhas na democracia. Porque a massa que não pensa, ela vai ser muito mais influenciada pelo que pensa, ou vai ser direcionada. Ele fala, não adianta todo mundo, que a democracia era direta, né? Não era representativa. Então se era direta, cada um vai lá, vota. Só que acontece, o que adianta o camarada votar se ele não tem capacidade cognitiva de votar? De entender o que ele está fazendo. E aí uma massa vai dirigir ele à votação, vai criar conceitos para ele falar, não, é isso mesmo. Mas ele é um crítico da democracia quanto a isso, quanto à vontade da maioria sendo a verdade ou sendo a justiça, sendo que a vontade da maioria pode ser influenciada. E isso a gente vê até os dias atuais mesmo na democracia representativa. Ele critica também uma classe, então essa classe política ele critica, né? Ele critica também os artesãos, porque ele fala, eles têm o dom de fazer, eles têm a capacidade de pegar a mão e criar coisas, mas eles não entendem o que eles estão criando. Eles conseguem, mas realmente é um dom, uma dádiva aqui. E se eles sabem o que eles estão fazendo, já não sabem. E o outro são os sofistas, que pela arte da oratória, pela arte da criar conceitos através da fala, conseguem vender qualquer coisa. Então imagina numa democracia, imagina no Brasil, assim, né? Você vai fazer uma ação totalmente errada, aí o que você faz? Paga gente para produzir conhecimento, esses que produzem conhecimento vão pegar esses que não são os pensadores, que são esses mais manipuláveis, mas são a maioria às vezes. E essa maioria, através da articulação dos sofistas, vai ser direcionado para um voto de maioria democrática, mas daquilo que não é verdade, daquilo que é um conhecimento criado pelos pensadores que criam pensamento por dinheiro. A pré-mídia. Isso. Então ele é crítico a essas categorias. Os políticos, aos artífices, que fala que eles têm capacidade, mas não sabe o que estão fazendo. E a esses que são produtores de conteúdo, de conhecimento, apenas por produzir ou por dinheiro, e não pela verdade ou pela justiça. Isso vai fazer com que ele seja mal visto, lógico, pelas categorias que ele ataca, e então ele vai ser condenado a influenciar os jovens, e ele vai ser condenado a não acreditar nos deuses do Estado, como a acreditar em deuses de outras regiões. Então o que a gente entende? Que havia uma democracia, que havia um politeísmo, um paganismo, mas havia também, você pode acreditar em qualquer divindade, desde que positivada pelo Estado. Está positivada pelo Estado? Está lá entre infinitos que tem dentro da positivação do Estado? Ok, você escolhe qualquer um. Agora você não pode importar. Mas a maioria que está ali é importada.
Você não pode importar. Então o que acontece? Você tem a condenação de Sócrates aqui. Na verdade, talvez tudo que aconteceu com ele não foi no Areópago, mas foi na Ágora. Tá? E no período de... a Ágora, ela por um bom período ela foi usada aqui para se fazer discussões, debates, etc. Tal. Mas no período de Paulo ela já tem uma função mais litúrgica. Ela já tem uma função diferente. Ela não é o centro de tudo o que acontece aqui. Então essa é a primeira explicação. A segunda explicação que a gente tem que fazer antes de Paulo é que aqui... bom, e outra coisa, falando de Platão ainda, né? De Sócrates. Sócrates lutou as guerras do Peloponeso. Ele pegou um momento que, depois das guerras médicas, as guerras dos gregos, né, contra os persas, os gregos vão lutar entre si, que é a guerra de Atenas e de Esparta, certo? E Atenas perde a guerra. Então toda essa questão da democracia também vai estar bem complicada, porque daí passa por um período de governo de tirania, governo dos tiranos, governo feito por juízes, nunca é bom. Estou contando a história da Grécia, tá? Governo de tiranos, governo de juízes, nunca é bom. Então, toda essa democracia conduzida, mais governo de tiranos, mais a guerra do Peloponeso, que está anterior, né? Uma peste que teve aqui, muito grave, que inclusive aconteceu durante a guerra, que inclusive dá força para os espartanos virem bater com mais força. Tudo isso, quem gosta talvez um dos maiores discursos da história, o discurso de Péricles, né? Um discurso fúnebre, mortuário, ele vai falar o porquê que nós lutamos. Ele vai falar, olha, eu quero dizer para vocês, nós estamos na guerra, estamos perdendo. No meio da guerra tivemos uma peste, uma pandemia, mas eu quero dizer para vocês que vocês têm que saber o porquê que vocês lutam. Porque vocês não lutam porque alguém fala para vocês lutar. Vocês têm que saber por que vocês lutam. Defender suas casas, tua família, a liberdade que você tem de falar, a liberdade de você usar a roupa que você quer, de você fazer. É muito bonito o discurso do Pedro. Agora, anterior a isso, 580 e poucos, 90 e poucos antes de Cristo, teve uma outra praga, uma outra peste, uma outra pandemia. E esses momentos de pandemia, eles mudam muitas coisas. E nessa outra pandemia, chegou à conclusão que quem trouxe essa pandemia foi uma divindade. E daí, qual divindade e tal? Então foram buscar um sábio que morava em Creta, na ilha que quem for no cruzeiro vai passar, chamado Epimênides. E o Epimênides chega aqui e ele vai falar o seguinte, ele fala, olha, como que nós vamos descobrir qual divindade está brava para a gente oferecer um sacrifício para ela, fazer alguma coisa para ela? E às vezes pode ser que seja uma divindade que a gente nem conheça. Então o que ele faz? Ele vai falar, olha, vamos soltar cabras aqui, brancas e pretas, em Atenas. E aonde elas se concentrarem, porque isso aqui era uma galeria, começou cedo, no período de Paulo é mais, a galeria ao céu aberto, com fotos com estátuas de poetas, filósofos, etc. Mas do período de Epimênides não tanto, bem mais simples. O período de Paulo é uma galeria ao céu aberto. Mas do período de Epimênides, então dessa pandemia, essas ovelhas, essas cabras vão andar aqui e elas vão se encontrar na base de um altar, na base de outra. Só que algumas vão parar em lugares que não tinha nada. Então o que ele fala? Ele fala, onde não tem nada, vamos colocar um altar aqui. Porque pode ser uma divindade que vocês nem conhecem. Então vamos pôr um altar ali. E esses altares foram colocados, e aqui é colocado um ao Deus desconhecido. Por quê? Não conheciam. Então colocam um altar ao Deus desconhecido. Daí que vem o altar ao Deus desconhecido. Quando Paulo chega aqui, Paulo vai falar na sinagoga, dá o atrito, etc e tal. E Paulo parece que ele o texto dá a ideia que ele não é trazido assim, Paulo,
vem conversar com a gente aqui, bater um papo aqui, vai ser super legal, não. Parece que ele é meio a força trazido aqui para falar. Esse cara é um tagarela. Eu falo, não, ele tem conhecimento. Então vamos pôr ele para falar. E ele chega para falar. Então o que acontece? Essas duas situações anteriores são chave para entender o que está acontecendo aqui. Primeira, ele vai falar, olha, irmãos atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos. Olha quanta coisa religiosa tem aqui. E ele fala, e eu quero falar para vocês sobre uma divindade que vocês têm aqui. Que ele não pode criar um atrito jurisprudente com o julgamento de Platão. Qual foi a culpa de Platão? Conheceu jovens, não acreditou nas divindades locais e acreditou em divindades importadas de fora. Se ele chega aqui e batendo de frente, o que ia acontecer com ele? Qual o julgamento aqui de, vamos dizer, 450 anos em relação a Paulo aconteceu, que poderia, vamos dizer, se repetir. Ele fala, gente, vocês são muito religiosos, talvez sejam muito religiosos. E ele fala, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero falar sobre uma divindade daqui. Desse altar aqui que Deus conhecia. Quer dizer, ele se livrou da questão de uma jurisprudência que poderia derrubá-lo. Aquele altar em si foi criado porque a divindade dele é um Deus importado mesmo, é o Deus de Israel. E Deus de Israel não faz parte disso. Então o que acontece? Ele pegou esse altar, que na verdade não foi criado para o Deus do céu, mas ele faz uma jogada de uma percepção política, jurídica, teológica, e traz isso. E essa é a estrutura para o discurso que agora é. Vamos ao texto então? Eu confesso a vocês que Atos 17, essa passagem aqui de Paulo na Areópago, em Atenas, é uma das que mais me encantam no Novo Testamento. E agora, me ouvem? Sim. Ok. Eu vou recomeçar pela gravação ali. Vamos ao texto então? E eu confesso a vocês que um dos textos bíblicos do Novo Testamento, de Atos dos Apóstolos, que mais me encantam é justamente Atos 17, aqui quando Paulo ele passa por essa região. Né? Só para recordar, porque já passamos por lá, e isso é bem interessante agora, porque a gente começa a montar o cenário, né? Aqui no capítulo 17, nos versos 10 para frente, né? A gente lembra que lá em Bereia, Paulo foi bem recebido, ao contrário do que aconteceu em Tessalônica, que os judeus fizeram ali um agito, né? Uma agitação. Paulo então se dirige a Bereia, nós vimos pela via Ignátia, foi a pé, à noite, para evitar problemas também. Ali em Bereia ele elogia os bereanos pela acolhida da mensagem. Os bereanos liam a Bíblia, estudavam as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas que ouviam eram de fato como estavam ali. E dali, Paulo é enviado, né? Os irmãos o enviam para cá, para Atenas, a distância que nós percorremos, né? De ônibus. E justamente aqui no Areópago, não sabemos o ponto exato, né, mas nesta região aqui, é que Paulo então, como já explicou aqui o pastor Roger, foi trazido, né, para defender seu ponto de vista, suas ideias. Quem é esse tagarela? Quem é esse que está falando aqui na praça? Né? Queremos saber quais são as ideias dele. E aí eu vou ler para vocês aqui o discurso de Paulo no Areópago, para vocês perceberem a primeira coisa, né, o poder de oratória desse homem. Né, era tremendo. Não é a sutileza, né? A sabedoria, o tato com que ele lida com outra cultura. Nós temos que aprender isso também, né? Eu gosto de um livro, tenho lá em casa, com o título Universo ao Lado, de um teólogo, em que ele propõe, James Sire, e que ele propõe assim, que cada pessoa é um universo. Cada pessoa tem sua cosmovisão, cada pessoa tem suas ideias, cada pessoa tem a sua formação. E nós, para sermos evangelistas bem-sucedidos, como Paulo foi, temos que ter essa sensibilidade de entender o universo alheio, de saber como as pessoas pensam, né? Não chegar ali já confrontando, quem sabe começar pelos pontos em comum. Com cristãos, Cristo, a Bíblia. Com não cristãos, Paulo faz aqui e eu quero mostrar para vocês.
lembram que em todos os lugares por onde passamos, Tessalônica, Filipos, Éfeso, Bereia, Paulo ele vai às sinagogas e começa pelas Escrituras. Por quê? Porque é a base comum. Então era muito menos complicado para ele, como fariseu, como judeu, trazer o pensamento dos judeus para o Messias bíblico, né? Agora aqui não, aqui a base não é essa. Aqui é uma cosmovisão totalmente diferente, fundamentos diferentes. Mas Paulo vai construir também uma base comum para, a partir dali, trazer a mensagem bíblica, a mensagem de Cristo. Vamos ver como foi. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, os amigos que estavam para chegar aqui, né, para encontrá-lo, estava sozinho, Paulo aqui, né? Ele caminhava por essas construções e diz que o espírito dele se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Imagina Paulo, né, com aquele temperamento enérgico dele, andando por aqui, vendo tantas estátuas, tantos deuses, e aqui diz que ele ficou perturbado com isso. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, olha a ágora, todos os dias, com os que se encontravam ali, portanto esses não judeus. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Olha que interessante, aí Paulo já estava naquele momento delicado que o pastor Roger descreveu aqui, né? Que deuses são esses? Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. As palavras gregas aqui, eles achavam que eram um homem e uma mulher, um deus e uma deusa. A palavra ressurreição, não me recordo agora a palavra em grego, mas ela, para eles, sugeria uma deusa, né? Então, que deuses são esses que ele está pregando? Então, tomando-o consigo, conduziram, né? Levaram ao Areópago, a esse local aqui, dizendo o seguinte: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina, pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Pelo menos eles deram abertura e eram curiosos, né? Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam de outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Nada diferente de hoje em dia, né? As pessoas querem saber as novidades, né? Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, notem o respeito nas palavras dele, tá? O tato com que ele lida com essas pessoas. Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto de vocês, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ser observadores, né? Perspicazes, sensíveis. Ele fez uma caminhada exploratória, analisando tudo. Pois é esse que vocês adoram sem conhecer precisamente aquele que eu lhes anuncio. Olha que lindo. É esse Deus que vocês não conhecem que eu quero lhes apresentar neste momento. O Deus, aí ele começa a dizer que Deus é esse: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuário feitos por mãos humanas. Olha lá em cima, né? Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele é maior que tudo isso. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Aqui é importante lembrar de um detalhe também que é muito importante. Praticamente todos os deuses da antiguidade, eles vêm depois do universo. É interessante perceber isso nas mitologias. O universo já existe, a matéria já existe, e depois os deuses aparecem. E às vezes é um Deus que vem de outro, um gera o outro, e assim vai. O Deus que Paulo apresenta, que é o nosso Deus, ele antecede tudo. Paulo diz, ele criou os céus, a terra, o universo. Então ele é o Deus que cria o tempo, o espaço e a matéria. É o único Deus que de fato é Deus, porque os demais eles vêm já no universo que existe, ok? Paulo tenta apresentar então o Deus do criacionismo, né? O Deus que criou todas as coisas. E ele diz mais: de um só homem fez todas as nações. Que homem? Adão e Eva, né? Então aqui uma mensagem criacionista em essência, né? De um só homem fez todas as nações, para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Isso aqui é muito bonito, porque os deuses olímpicos ficavam na montanha, lá no Olimpo, né? No máximo aparecia um ou outro aqui para fazer coisas que nem eram boas, né? Ou Zeus para atrair a esposa dele, ou um outro Deus para castigar alguém, ou lá de cima Deus jogando raios na cabeça dos mortais.
Lá no tempo de Daniel, lembra que Daniel, o rei Nabucodonosor propôs àqueles sábios, né? Digam para mim que sonho eu tive, e assim eu vou acreditar que vocês sabem interpretá-lo. Aí os sábios dizem, ó rei, ninguém sabe disso, ninguém tem como saber disso. Só os deuses, mas eles não habitam aqui. Aí Daniel vem e diz assim para Nabucodonosor, há um Deus, eu sirvo esse Deus, há um Deus que revela, que se revela, que está com os seres criados. Aqui Paulo está falando do mesmo Deus, né? Esse Deus pode ser encontrado, esse Deus pode ser conhecido, porque não está longe de cada um de nós. Os deuses criados pelos seres humanos viviam distantes, eram superiores, eram inclusive arrogantes, né? Distantes, não se misturavam. O Deus Israel se mistura desde sempre. Andava com Adão e Eva no paraíso, depois do pecado passou a se comunicar pelo santuário. E façam um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Tabernaculou de modo especial em Jesus, que é o santuário vivo, andou com os pecadores, comeu com eles e um dia vai voltar para nos receber. Esse é o nosso Deus. Olha a diferença abissal que há entre o Deus de Israel e esses deuses que não se relacionavam e eram mera criação humana, né? Pois agora Paulo, isso aqui é incrível, Paulo conhecia a literatura grega. As palavras que ele vai citar agora nesses versos a seguir, não são criação dele. Ele está citando poetas gregos. Isso com certeza fisgou a atenção daqueles gregos, daqueles atenienses, porque na cabeça deles, olha, que homem é esse? Ele conhece a nossa cultura, olha que interessante. Ele diz assim, claro que ele aplica para Deus textos que eram destinados a Zeus, né? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. A quem Paulo está pregando aqui? Jesus. Ele diz, olha, não é um Deus feito de pedra, de metal, como esses que foram feitos, né? O Deus desconhecido para vocês ainda é esse Deus que veio, morreu e ressuscitou. Aqui o povo já começa a ficar meio... acho que vamos ouvir isso depois, outra hora, né? Quer ver? Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns zombaram e outros disseram, a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. Tchau. E aí, acabou aqui, será? Deu tudo errado? Não. A palavra de Deus nunca volta vazia. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles, Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris. E com eles, mais algumas pessoas. Por essas pessoas, ainda que um punhado, valeu muito a pena, né? Toda essa distância, essa passagem aparentemente ocasional por aqui, valeu muito a pena, porque pessoas aqui em Atenas foram salvas pelo Evangelho de Cristo. Então, nunca se preocupe com números. É claro que mais adiante Paulo vai dizer assim, ó, eu vou parar de filosofar, porque para mim o que importa é pregar Jesus crucificado, né? Porque ele viu que o método assim mais filosófico talvez não fosse o mais apropriado. Ele começou a ser direto mesmo, enfim, mas a gente aprende muita coisa aqui, né, com esse discurso de Paulo. Primeiro, ser respeitosos com as pessoas, com a crença delas. Segundo, contextualizar a mensagem, sem exageros. Paulo, você percebe que ele usa a literatura grega, ele usa o contexto aqui cultural, mas ele já parte logo em seguida para o Evangelho. Não fica se demorando na cultura. Vamos trazer para o nosso tempo, né? Ficar perdendo tempo descrevendo filme, série e tal, para depois falar um pouquinho do Evangelho. Não, é o contrário. Você pode usar um elemento da cultura que seja lícito para fisgar, para trazer a atenção das pessoas e depois falar de Jesus, introduzir a palavra de Deus. É preciso ter sabedoria, sensibilidade e, sobretudo, consagração para saber como contextualizar a mensagem para não distorcê-la. Paulo fez isso, né? E apresentar Jesus como a solução para todos os seres humanos. Foi o que ele fez, né? Deus nos ajude a ser como Paulo. Nós vivemos num mundo chamado pós-cristão, né? Nós vivemos uma cultura que está avessa, mais uma vez, à mensagem do Evangelho.
Mesmo em nosso país, há pessoas que, quando você abre a Bíblia, já torcem o nariz. Lá no Brasil, um país dito cristão. Então, que Deus nos dê sabedoria, inteligência, tato, para alcançar aqueles que aparentemente são inalcançáveis, como parecia ser aqui no tempo de Paulo os atenienses, né? Que nós encontramos Dâmaris e muitos areopagitas aí no nosso caminho, né? Vamos fazer uma oração aqui nesse local especial? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio imenso que temos de estar aqui nesse local tão significativo. Para nós cristãos, vimos aqui a Acrópole, vimos aqui o Partenon, mas para nós, esse local aqui simples, talvez até um tanto singelo, é mais especial, porque aqui houve transformação de vidas. Aqui pessoas foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo. E Paulo foi também, de novo, esse instrumento. Ajuda-nos, Senhor, a ser como Ele. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, dá-nos tato, dá-nos amor pelos perdidos, para que nós possamos levar essa mensagem de modo correto, de modo apropriado e respeitoso. Mas que falemos, como Paulo fez, com coragem, convicção e experiência própria do amor de Cristo a todos quantos encontrarmos em nosso caminho. Nós agradecemos por esse privilégio, por essa bênção e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.